Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. E com muita alegria, com muita boa vontade no coração, de passar esse recado que há milênios busca o teu coração, tentando te alertar para as necessidades prementes das mudanças necessárias, para então concluir o caminho de ascensão, passo a passo, buscando, é óbvio, a luta interior, aprimorando as emoções, os sentimentos, elaborando a paz interior, na tentativa do acerto, que muitas vezes esbarramos no erro, mas faz parte da didática divina, porque quando somos tentados, experimentados, é porque estamos em curso na nossa evolução. E as provações não são punições. Não, com certeza. São valiosos recursos de aprimoramentos que nos desafiam a capacidade de continuarmos lutando pelo bem de todos, que se reverterá, é claro, para o nosso próprio bem. Então hoje a lógica do universo, não é? Pensando nos mundos semelhantes, como o nosso, ou até mais evoluídos, nós entendemos que o processo será sempre esse. Enquanto alguns erram ao nosso lado, estão nos ensinando a enxergar o erro que nós não devemos cometer. E ao mesmo tempo nos ajudam a resgatar os nossos equívocos. Então não há motivo para desespero, de achar que estamos num mundo sem justiça, sem amor. Tá bom, podemos até pensar o que quisermos, mas a realidade é uma só. Quando você abraça a verdade, que está explícita na realidade à tua volta, não existe mais mistérios. Não deverá existir mais os medos, as superstições. Gente, nada é mais poderoso do que o pensamento humano, abaixo de Deus, é óbvio, e daqueles que estão acima na evolução, não é? Na perspectiva do que estamos e qual o nosso status, é óbvio. Mas o pensamento é a força maior. E quanto mais evolução, mais poderoso se torna o pensamento. Então, gente, hoje você buscar compreender o que fazer da tua vida, procurando entender o que você é, ou quem você é, por que você está aqui, por que você sofre. Você está na direção certa de se autodescobrir e descobrir a realidade à tua volta, que vai te permitir aos poucos se desalienar da situação de expiação e prova. E hoje nós temos material em abundância. Nós temos a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação. Tivemos Moisés revelando as leis do mundo e as divinas. As do mundo passaram, já não existe mais.
São outras leis que cercam o ser humano na condição humana. Mas a revelação de um Deus sábio, justo, não é? Teve início nesse período. A primeira revelação. Depois veio a segunda. A maior de todas está no centro, não tenha nem dúvida. Que foi a vinda do Cristo. Que nos revelou as leis de amor e as leis da justiça divina. Soube, como todos nós temos que atender a essa necessidade, respeitar as leis dos homens e aprender a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque as coisas da terra estavam nas mãos de Deus, nas mãos de César. Então nós estamos vivendo um momento parecido, não é? Nós temos que aprender a separar definitivamente o que é do espírito, o que é evolução, o que são virtudes das coisas terrenas, não é? Porque, veja bem, o Espiritismo, como terceira revelação, veio consolidar e explicar o trabalho do Cristo. Então, hoje, o que menos nós queremos na Terra é desenvolvermos uma prática espírita puramente social. Nós temos uma afirmação de Emmanuel que eu acho muito importante. É assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana, porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável, assombrear, olha que importante, assombrear universidades, gabinetes, administrações e conselhos. Gente, laboratórios e templos, cenáculos e multidões. O Evangelho de Jesus para o esclarecimento do povo tem regime de urgência. Vejam bem, quando ele fala de um espiritismo social. Porque nós não podemos ir por um centro espírita buscar conhecimento como quem vai a um teatro, como quem vai numa festa. Não é um encontro social pura e simplesmente. Não é um acontecimento social. É um encontro com a verdade explicitada nas obras da doutrina espírita, que devemos buscar esse conhecimento. Então, hoje nós estamos vendo várias configurações do nosso movimento que pode até confundir muitas pessoas. Tem gente que me pergunta, pessoas que estão frequentando os centros espíritas, Seu Nelson, a doutrina é cristã? Ora, gente, quem leu um pouquinho só das informações dadas pelos espíritos, isso se torna evidente. Que todo o conhecimento e as revelações contidas, não é? Nesse Pentateuco maravilhoso, essas 5 obras fantásticas, nos remete ao Cristo. E nós temos em todas as configurações, temos muitas obras simplificando o entendimento,
como aquela pequena obra, entre aspas, de grande conteúdo, que é o Espiritismo. É um livro fácil, de uma didática simples, onde você saberá ali propriamente tudo o que você precisa saber neste momento. Então, quando às vezes eu me torno um tanto crítico, vocês deveriam ler Emmanuel, psicografado, é óbvio, por Chico Xavier, não tenha nem dúvida. Não é? No livro Seara dos Médiuns, no livro que tem o título homônimo, que é Emmanuel, e vocês vão ver o que há crítica profunda, contundente, como essa. Porque a espiritualidade percebe que rumo está tomando o movimento espírita. Então, vem as advertências. Para resgatar a dignidade humana, em verdade, perante o materialismo irresponsável, assombrear universidades e gabinetes. Tem muita gente trabalhando o Espiritismo de forma acadêmica, não é? E isso pode se tornar um processo discriminativo junto às pessoas mais simples. É como dizia o Chico, senão daqui a pouco estaremos conversando de espiritismo somente com as elites endinheiradas e intituladas. Então, gente, o Evangelho de Jesus, para esclarecimento do povo, tem regime de urgência. Então está aí grandes desafios para nós que queremos colaborar com essa verdade, para que ela chegue a todos os corações, sem qualquer prurido de grandeza ou de discriminação. E uma vez essa doutrina maravilhosa, nos remetendo ao Cristo, o que é que nós temos que compreender? Acima de tudo, o que é o verdadeiro amor? O amor de Jesus que não se iguala, não é? Ele sabia quem era cada uma das pessoas que andava a seu lado. E mesmo assim, os amou até o fim. Sabia da negação de Pedro, da traição de Judas. Compreendia a fragilidade do ser humano, mas não negava-lhes a palavra do Evangelho. É o que nós precisamos, gente. Compreender o Evangelho como um profundo tratado de sabedoria, que eu falo que um dia será a carta magna das nações na Terra. Não tenha nem dúvida. É o que nós esperamos que um dia aconteça com o nosso Brasil. Vamos continuar acreditando e perseverando na mensagem do bem ao encontro de todos. Nós vamos para o intervalo e já já voltamos. Pare de sofrer dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo.
a massagem psicossomática. E você vai se libertar de todo esse sofrimento. Retornamos. E com as turbinas do coração aquecidas, como sempre. Gente, estamos aí. O tempo avança, passa, não volta. Então, pensemos bem sobre os convites que a vida tem feito aos nossos corações. Temos visto pelo mundo inteiro quadros de miséria, fome, frio, assolando vidas. Algo está no ar, nos falando alguma coisa. Nós, direta ou indiretamente, somos representantes de Deus na Terra. Só que todos os seres vivos são representantes de Deus. Pela maravilha que se expressa na sua própria vida, de forma perfeita. Agora, nós somos representantes especiais. A nossa representatividade está nas nossas ações. E a nossa responsabilidade está no raciocínio. E principalmente nos sentimentos. Parece difícil de entender. Seu Nelson, como que eu sou representante de Deus? Vamos supor que eu sou um espírito desencarnado e recebi como missão acompanhar um espírito, às vezes até um amigo, né? De muitas encarnações, só que nessa eu fiquei no mundo espiritual, para ajudar esse amigo a seguir no caminho do bem, a aprender a socorrer pessoas, não é? E crescer na bondade, desenvolvendo virtudes. É uma missão difícil, mas veja como funciona. Uma pessoa em má situação, morrendo de fome, não é? Sem saber a quem recorrer. Aí, de repente, aparece alguém do nada e lhe oferece um lanche. Onde está a representatividade de Deus nesse momento? Um simples lanchinho representa a grandeza de Deus? Como é que surgiu esse alimento num momento de agonia, de desespero? Que força trouxe até essa pessoa ou essas pessoas esse recurso que pôs fim, naquele momento, àquela situação de amargura? Foi um espírito, provavelmente também um representante de Deus no mundo espiritual, por simpatia àqueles espíritos, vendo que a situação estava grave, inspirou alguém para chegar até eles com os recursos. De que forma? Agora eu vou citar um fato verídico
que representa bem essa realidade, mesmo, muito bem. E para mim foi uma grande lição, né? Que eu cheguei às lágrimas. Vejam bem, eu trabalhava junto com os companheiros da nossa casa na caravana Chá, Pão e Amor. Nós levávamos à noite para os indigentes que dormiam nas calçadas, sob os viadutos, não é? E numa das nossas idas, das nossas empreitadas, eu entrei numa rua antes da qual eu acostumava. Distraído. E aí eu fui parar do outro lado da rodoviária, ao invés de parar, seguir para o lado que nós acostumávamos ir. E aí vimos alguns indigentes na calçada, paramos o carro e começamos a servi-los. E perto dali eu vi dois jovens com a fome estampada no rosto, encostado num dos pilares ali da rodoviária. Eu fui lá, falei, ô meus irmãos, quer tomar um chazinho quente, com uns pãozinhos com manteiga? Aonde? Falei, aqui, vem cá. Aí levei eles no carro. Tivemos que esperar eles comerem quase mais de 8 pães, cada um. Posso estar exagerando, eu não lembro. Talvez uns 6. E aí eu escutei um falar para o outro. Eu não te falei que Deus existe? Gente, aquilo me arrepiou todo. Aí eu perguntei, por que você disse isso, meu irmão? Falou, o senhor não imagina a nossa agonia. Eu estava aqui rezando, pedindo, meu Deus. Nós viemos do interior para arrumar emprego e não conseguimos nada. E não tínhamos mais nem um tostão além da passagem para voltar para a nossa cidade. E de repente vocês aparecem aqui. Só pode ser por Deus que ouviu as minhas preces. Então, quem é que eu representei ali? Deus. O que é Deus? É caridade, amor. Vocês estão entendendo, gente? Eu não estaria aqui, teoricamente, me dirigindo a vocês. Eu jamais serei apenas um teórico. Quando eu falo alguma coisa, quando eu explico alguma coisa, são fatos comprovados de uma realidade que nós não enxergamos, porque estamos tão envolvidos, não é? Nas nossas coisas materiais que não percebemos a nossa verdadeira posição na Terra. Por isso eu estou aqui, em nome da doutrina dos espíritas, dos espíritos, não é? Bem diferente uma da outra. A doutrina dos espíritos é a obra em si, não é? Onde se desenvolveu, não é, um trabalho nos centros espíritas. Então, hoje, conhecer essas verdades vai despertar esse lado em você. Vai despertar a tua sensibilidade. É que nem quando eu, às vezes, recomendo algum remédio natural para alguém, eu antes faço o teste. Não é? Eu não vou estar vendendo ilusões para as pessoas, tanto nas minhas palestras, como nessas atitudes, às vezes, de querer beneficiar alguém com remédio simples, que não tem efeito colateral, como tem alguns que eu gosto, né, de recomendar. E é isso, gente. É o que nos fala Emmanuel. O Evangelho está, neste momento, em caráter de urgência e deve estar integrado
nas atividades de todos os segmentos espíritas. Eu fico pensando, gente, quanto tempo se perde discutindo a parte biográfica de Kardec, não é? As dúvidas sobre quem fez traduções, quem não fez, qual é a melhor tradução, perdendo tempos preciosos, não é? E é interessante que eu não vejo grandes colocações escritas, como uma crônica, um pensamento, surgindo novo no nosso movimento. As pessoas distribuem mensagens de Chico, que eu acho louvável, textos pequenos que falam muitos, psicografados por Chico, mas não vejo o nascimento de novos pensadores, pensadores reais, de uma realidade explícita agora pela doutrina dos espíritos. Então você que está aí inibido, porque falaram para você no centro que tudo depende dos espíritos, para com isso. Escreve alguma coisa da tua vontade. Não fica esperando a mediunidade acontecer, que se você até agora não viu nenhum espírito, né? Esquece essa ideia de ser médium, porque você não é. Se você não ouviu uma voz falando para você, olha, temos que trabalhar, pelo menos é essa a característica da mediunidade e do médium. Chico, Ivone Pereira, Peixotinho, todo mundo, antes de qualquer coisa, foi informado da sua mediunidade. Não são os outros que devem falar que se somos ou não médium. É, gente. Isso é viver com bom senso. Não existe trabalho espírita verdadeiro que não esteja carregado de bom senso. Então, vamos ter bom senso nas nossas escolhas. Senão, é melhor você fazer uma caravana chá, pão e amor, não é? E sair por aí, trabalhando não a mediunidade, mas o coração na conquista das virtudes. Não é? É óbvio, gente, que nós temos vários caminhos. Uns nos aceleram os passos na direção do alto. Outros retardam, e às vezes muito, quando paramos nos detalhes e perdemos a essência. Sabe o que isso significa? Atraso, não é? E isso é o que nós não podemos nesse momento. A separação do joio e do trigo está chegando. Já foi dada a largada. Os meios com que se efetivará todo esse processo, só Deus sabe. Alguns às vezes conseguem levantar, não é? Uma pontinha do véu que encobre o futuro. Podemos sim. Kardec fala isso. É o espírito que deixa o corpo por alguns instantes e vê o futuro. Então, vamos tentar, ao invés de sair do corpo para ver o futuro, compreendê-lo através do que está acontecendo hoje. Não é? Isso é um exercício ótimo para todos nós. Mas não vamos esquecer de pôr a mão na massa. Um beijão no coração de todos vocês
e até o próximo domingo. E que a paz de Jesus envolva os vossos lares e estimule a paz, a harmonia e a felicidade com abundância. Boa noite.